Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Cláudio Rosa e sejam todos bem-vindos ao canal Casal Pink. Vem cá, diz pra mim, igreja e política combinam? Será que é algum pecado se candidatar a algum cargo político? Me diga uma coisa, Cláudio Rosa, e eu posso apoiar o meu candidato nesse período de campanha? O que a Bíblia diz sobre campanha política? Tem alguma coisa nela sobre isso? Se você tem esses e outros questionamentos, fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou tentar esclarecer para vocês algumas dessas perguntas. Então, solta a vinheta. Né? Caminho. Se você é daqueles que gostam de assuntos edificantes tratados de uma maneira dinâmica, então eu peço que você se inscreva no canal, porque esse canal é feito para pessoas como você. Nesse período de campanha política, há dois tipos de pessoas, ou seja, para você entender melhor, há dois tipos de cristãos. Aqueles que caem de cabeça nas campanhas, apoiando seu candidato, correndo, vestindo a cor, vestindo a bandeira, cantando as músicas. E há aqueles cristãos que simplesmente se omitem de tudo isso e ainda dizem por aí que política é coisa do cão e que vai para o inferno todos aqueles que estão correndo com a bandeira para cima e para baixo. Mas será que realmente política é coisa do capiroto? Em primeiro lugar, a primeira coisa que as pessoas têm que aprender é respeitar a opinião da outra. Por exemplo, se você é aquela pessoa que não gosta de estar em partido político, correndo para cima e para baixo com a bandeira, tudo bem, respeite aqueles que gostam de vibrar, que gostam de torcer pelo seu candidato e de trabalhar pelo seu candidato. Além do mais, ou apesar de tudo, gente, não é pecado dependendo da forma que você faz isso. Vocês sabem que tudo depende do jeito que você encara as coisas. Uma grande verdade por trás disso tudo é que a política nunca foi, nem nunca será pecado. Até porque nós precisamos de políticas corretas para viver em sociedade. O que é pecado e o que é errado é a politicagem. Essa sim é prejudicial e deve ser evitada principalmente pelos cristãos. A Bíblia mesmo está repleta de exemplos de pessoas que exerciam cargos políticos e mesmo assim não deixavam de ser homens e mulheres de Deus. Querem exemplo? Davi, que era rei de Israel, José, que era governador do Egito e muitos outros. Como vocês podem ver, a política nunca foi pecado. O problema é que a politicagem, com o passar dos anos, fez com que o sinônimo de política virasse sinônimo, ou seja, representasse roubalheira, mentira, enganação. Então, é tanta coisa em torno da política que as pessoas não acreditam mais. Então, esse é o problema, que a politicagem destruiu a verdadeira política e destruiu a moral dos políticos. Na verdade, os políticos que destruíram a própria moral, fazendo o que não deve. Essa que é a verdade. A política já chegou em um grau tão grande de descrença que as pessoas, em sua maioria, já estão vendendo seus votos, porque não acreditam mais que aquele político vai cumprir com o que dizem. Então, é melhor um pássaro na mão do que dois voando durante 4 anos. Pelo menos a maioria pensa dessa forma. Aí você pode até pensar assim como eu fui ingênuo e pensei um dia. Ah, Cláudio, mas pelo menos os cristãos não vendem seu voto. Infelizmente, eu fico triste em dizer para você que você está redondamente enganado, porque eles vendem o voto e vendem caro, por incrível que pareça. Como eu sei disso? Se você ainda não sabe, eu fui candidato na eleição passada e pude testemunhar isso de perto, cara a cara. E pude ver que a maioria das pessoas se vendeu. Pouquíssimas pessoas realmente naquela época, 4 anos atrás, acreditavam na verdadeira política e votaram inclusive em mim e outros candidatos simplesmente pelo fato de acreditarem que nós seríamos diferentes e faríamos alguma coisa por eles caso chegássemos à Câmara. Mas era muito pouco mesmo. Aí você pode estar dizendo assim, Cláudio Rosa está dizendo isso porque perdeu na eleição passada. Não é por isso não, pessoal. Sabe por quê? Porque esse ano eu não sou candidato e já testemunhei muitos, né? Mesmo casos, né, de falcatruas nesse período de pessoas vendendo a sua consciência. Porque quem vende seu voto, vende sua consciência. Então, gente, não foi porque eu perdi não, tá? Não é papo de mentiroso não. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui, aliás, papo de perdedor, tá? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. Se há 4 anos as pessoas se vendiam na época que eu era candidato, agora, meu amigo, é que o negócio é que a porca torceu o rabo e que só Deus na causa. E com relação a perder ou não as eleições, eu não considero que eu perdi as eleições. Na verdade, eu sempre digo para as pessoas que Deus me deu foi um livramento, porque Deus não me queria lá. Eu não tenho nada contra quem tem essa vocação. Pelo contrário, eu acho que quem tem a vocação, quem tem a chamada para a política, vai na frente, porque Deus é contigo. Cuidado para não se corromper. Agora, eu, particularmente, Deus não me chamou para isso e Deus tem outras coisas para mim fazer na vida. Então, é por isso que eu digo,
foi livramento de Deus, tá? Porque também ele é soberano, gente. Se eles quisessem que eu ganhasse, eu tinha ganhado, né? Eu creio plenamente nisso. Então, galera, como a política não é em si... Então, galera, como a política em si não é pecado, não tem nenhum problema você tanto se candidatar, né? Lançar uma candidatura para algum cargo público, né? Quanto também você torcer pelo seu candidato, ou seja, orar por ele, estar lá com ele e tal, trabalhando com ele. A menos, claro, que não use formas ilícitas, tá? Para eleger teu candidato, ou que ele use isso, né, para se eleger. Porque aí Deus não está no negócio e aí o negócio desanda. Não é só porque eu tentei e não consegui, que eu vou dizer agora aqui no meu vídeo, no nosso canal, que é pecado as pessoas se candidatarem. Pelo contrário, na minha opinião, as pessoas boas, cristãs, devem sim ocupar cargos públicos. O grande problema está em tentar não se corromper, tentar não se contaminar. E isso é possível, né? Aí nós temos vários exemplos na Bíblia, como Daniel, que estava lá na Babilônia, exercendo um cargo, de certa forma, de autoridade entre eles lá, e mesmo assim não se deixou contaminar. Então, se Daniel, se José não se contaminaram, você também não se contaminará, se assim colocar no seu coração. Então não é pecado nenhum se candidatar, como também não é pecado nenhum você torcer, você orar, você trabalhar pelo seu candidato de formas corretas, de forma lícita. Como o cenário político no Brasil, como eu falei aqui no início desse vídeo, está muito corrompido, está muito misturado, a minha visão, eu não aconselho, eu não acho correto líderes políticos, aliás, líderes religiosos de grandes igrejas, ou de pequenas igrejas também, se misturarem, tá? Se entrarem, fazerem frente a campanhas políticas. Por que eu acho isso? Porque, infelizmente, no futuro, talvez não tão distante, vão acabar se contaminando, vão acabar se sujando, se caso o candidato que ele está apoiando ali fizer merda. Então, eu acredito que, nesse contexto em que estamos vivendo, religião e igreja não deveriam se misturar, cada um no seu lugar, tá? Então eu acredito que não é bom e não é importante, não é interessante diante do cenário político que nós temos no nosso Brasil. Melhor mesmo para os cristãos é se manterem numa posição neutra, ou seja, não que sejam neutros, aqui ninguém sabe em quem eu vou votar, não é isso. Por exemplo, aqui na nossa cidade, eu mesmo já revelei em quem eu vou votar, quem eu estou apoiando e o porquê que eu estou apoiando. Agora, eu estou me resguardando, estou na minha casa, né? Vou exercer minha cidadania, vou votar e vou escolher, e é isso que eu digo para vocês, escolham de acordo com as suas convicções, alguém que vai defender suas convicções, que vai defender o evangelho, que vai defender a família em si, que defenda aquilo que você acredita. Então escolha com consciência, pensando não no seu próprio bem ou no seu próprio umbigo, mas no bem comum da sociedade. E não só, como eu estava dizendo para vocês, não só no seu ambiente igrejal, vou pensar na igreja, não. Pensar na população de maneira geral, pensar no bem comum. Agora eu te convido para a ação. Se você tem algum comentário contrário a isso que eu falei aqui, eu quero ouvir sua opinião também. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se você concorda com o que eu disse, também deixa aqui nos comentários. Sua opinião é muito importante. Me segue nas redes sociais, desculpa, quase que eu não falo agora, gente. Mas me segue nas redes sociais, tá? O meu Instagram tá aí, na bio. Aliás, na bio não, na descrição desse vídeo, tá? Acostumado ao Instagram, viu, gente? Então me segue lá no Instagram, me segue no Twitter, me segue também lá no meu TikTok e eu estou aguardando vocês lá. Vamos conversar sobre isso, conversar, dialogar sobre política, que é sempre bom. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.